Bom, voltando, vamos agora tentar entender esse período de 9 anos a partir de uma outra perspectiva, como eu havia falado no final do vídeo. E essa outra perspectiva é a forma que se estrutura o governo regencial. Num primeiro momento, assim que o Dom Pedro I renuncia, é formado às pressas uma regência composta por 3 pessoas, tá? Um conservador, um liberal e um militar. Essa regência ficou conhecida como Regência Trina Provisória. E ela se organizou por mais ou menos, ela ficou no poder por mais ou menos um mês, tá? Em torno de um mês, a prioridade máxima era conter os movimentos sociais, a turbulência política, a instabilidade que já havia tomado conta do Brasil antes mesmo da renúncia e que havia motivado, inclusive, aquela abdicação. Tá? Então, por um mês, não tem nada que pode cair no vestibular ou no Enem, exceto que a prioridade da Regência Trina Provisória era debelar os movimentos sociais, o caos nas ruas, os tumultos, as passeatas, ok? Bom, logo em sequência, portanto, ainda em 31, foi eleita uma regência trina, que a gente convencionou chamar de regência trina permanente. Vamos lembrar que nesse momento, em 31, a estrutura político-partidária brasileira era dividida, grosso modo, em liberais exaltados, liberais moderados e e restauradores. Tá? Então, liberais exaltados defendem a descentralização política, liberais moderados defendem a não intervenção do Estado na economia e restauradores defendem a volta de Dom Pedro I, a restauração da monarquia do primeiro reinado. Bom, quem está no poder na regência trina permanente? Os liberais moderados. Tá? Então, durante um período razoavelmente longo, quem ocupa o poder executivo no Brasil, e isso vai acontecer até 34, até 35, e a partir de 35 são os progressistas, que são herdeiros de uma parte dos liberais moderados. São esses caras que a gente vai apelidar aqui de chimangos, de vez em quando. Bom, lembremos, os chimangos, os liberais moderados, defendem a não intervenção do Estado na economia. Quem defende a descentralização política são os exaltados, ok? Porém, durante a regência trina permanente, aquela confusão nas ruas, uma quantidade enorme de revoltas, de rebeliões, de levantes, não só continua, como se agrava, se organiza cada vez mais. Então nós temos revoltas escravas, nós temos revoltas ultraconservadoras de gente insistindo na volta de Dom Pedro I, nós temos revoltas anti-lusitanas, xenófobas, que querem expulsar os portugueses do Brasil. Então tem todo tipo de coisa que vocês imaginarem, tá? De revolta. Quem está à frente dessas revoltas? Na maior parte das vezes, não em todas, mas na maior parte das vezes, principalmente nas revoltas politicamente mais progressistas, é o Partido Exaltado. Como que a regência trina permanente, então, lida com isso? Combatendo os liberais exaltados? Não. Tentando agradar os liberais exaltados, tentando fazer uma política para amenizar digamos assim, o radicalismo da oposição. Tá? Então o que nós vamos assistir entre 1831 a 1834 é um conjunto de medidas que vão sendo tomadas para agradar os chamados farroupilhas, ou seja, os liberais exaltados. Uma das principais coisas que são cobradas nos vestibulares no Enem é justamente isso. Quais foram as medidas tomadas entre 31 e 34 que acabaram provocando uma cisão nos liberais moderados? Porque vai ter hora que alguns liberais moderados falam assim, peraí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma descentralização política e nós defendemos o contrário, nós defendemos a centralização política. Quem defende a descentralização são eles, os exaltados. Então por que nós estamos no poder e nós estamos fazendo o joguinho deles? Tá? Então, e é justamente quando acontece o ato adicional, os moderados vão se dividir. Tá? Então,
vamos à sequência de medidas. Em 1831, o então ministro da Justiça, que depois vai voltar a ter papéis importantíssimos na história brasileira, o padre Diogo Antônio Feijó. Ele era ministro da Justiça e ele decide criar uma força militar que tinha como objetivo ajudar na contenção aos movimentos, aos levantes, às revoltas, às rebeliões que aconteciam para todo lado no Brasil. Então o que ele faz? Ele, ao invés de ter um exército centralizado no Rio de Janeiro, esse exército continua, mas o exército passa a ter uma função mais ligada à proteção das fronteiras nacionais, tá? Ou seja, em caso de guerra, em caso de invasão. E essa nova força militar, chamada Guarda Nacional, que o Diogo Feijó cria em 1831, ela vai ter um papel mais diretamente ligado à manutenção da ordem interna no país. Acontece que essa Guarda Nacional ela é descentralizada, e isso significa que cada província tem sua própria Guarda Nacional, cada província tem sua própria política salarial para a Guarda Nacional, em cada província o uniforme da Guarda Nacional é diferente, tá? E isso é muito importante, porque isso vai afetar inclusive o começo da nossa república. Em cada província, líderes econômicos e políticos, grandes latifundiários, recebem como uma espécie de honraria o título de coronel da Guarda Nacional. Tá? Então aqui, com a criação da Guarda Nacional, nós temos o embrião do futuro coronelismo lá na frente. Tá? Os coronéis, eles eram coronéis da Guarda Nacional, está sendo criada agora, em 1831, para conter aquelas rebeliões. Observem, é um processo de descentralização da Força de Segurança Pública, que é executivo. Bom, ainda em 1831, por pressão da Inglaterra, o mesmo ministro da Justiça faz uma lei para proibir o tráfico negreiro. Calma lá, o tráfico negreiro na prática vai continuar. Por quê? Porque a lei era tão cheia de exceção, tão complicada, tão de difícil aplicabilidade, que na prática as pessoas continuaram traficando escravos do mesmo jeito. Tá? Por isso a imprensa da época apelidou essa lei do Diogo Feijó de lei para inglês ver. Ok? Bom, terceiro, no ano seguinte, em 1832, é criado o Código de Processo Criminal. O que é o Código de Processo Criminal? É uma mudança na legislação brasileira que, primeiro, cria cria os fóruns municipais. Então, a partir de agora, toda cidade brasileira passa a ter um juiz municipal nomeado pelo governador da província. Além disso, cada distrito teria um juiz distrital, um juiz de segunda instância, que era eleito pelos cidadãos daquele distrito. Olha, é um processo de liberalismo político, tá? Terceiro, é extinta a pena de morte no Brasil. Tudo bem? Bem, então há um processo de descentralização do judiciário. E por fim vem o ato adicional de 1834, que foi a gota d'água. O que o ato adicional faz? Dentre outras coisas, é uma grande reforma constitucional, mas tem dois pontos especificamente que aparecem nos vestibulares. Primeiro, a criação, agora sim, das Assembleias Legislativas Provinciais, que correspondem à nossa Assembleia Legislativa Estadual hoje, a figura do deputado estadual. Então é criado lá em 1834, numa reforma constitucional. Tá? Segundo item importante desse ato adicional de 34 é a mudança no executivo. Antes o executivo era composto, na verdade o topo, né, do executivo era composto por 3 regentes eleitos pelo Congresso, ou seja, por um punhado de deputados lá no Rio de Janeiro. Agora tem eleições gerais em todo o território nacional para a eleição de um único regente. Então nós saímos da regência trina para a regência una. Ainda não é democracia, está longe de ser, mas você tem um colegiado, um colégio eleitoral composto naquele momento por cerca de 6.000 pessoas que escolhem nas urnas em 34 o próximo regente, que vai tomar posse em 35. Então não é democracia, mas é um processo de abertura política e de descentralização política. Tá? Então isso provocou uma briga gigante dentro do Partido Liberal Moderado que estava no poder, tá?
como eu já havia explicado no vídeo anterior, parte desses caras vão romper e vão formar o grupo dos regressistas contra o ato adicional, e a outra parte se une aos exaltados e forma o grupo dos progressistas a favor do ato adicional. A partir daí, a partir de 35, nós vamos ter então uma regência que não é mais trina, é una. O regente eleito nas eleições de 34, que toma posse no ano seguinte, é o Feijó. Tá? Ele vai governar por 2 anos e renuncia. Quando ele renuncia em 37, ele, que era progressista, deixa a cadeira para um sucessor regressista, o Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda. O Araújo Lima vai governar o Brasil até a coroação de Dom Pedro II. Nós vamos falar mais dessa regência, tanto do Feijó quanto do Araújo Lima, no próximo vídeo. Até!